Olá, pessoal! Hoje iremos continuar nossa aula sobre a enzima. Especificamente nesta aula, nós iremos falar sobre alguns métodos de fermentação, alguns tipos de fermentação. Nos processos de fermentação, eles utilizam enzimas para realizar esse processo de fermentação. Essas enzimas podem ser adicionadas de forma purificada diretamente no processo de produção de um alimento, ou ele pode ser adicionado indiretamente através da adição de um micro-organismo e este micro-organismo produz a enzima desejada, certo? No queijo é um exemplo. Alguns tipos de queijo utiliza-se tanto uma enzima purificada como também a adição de um micro-organismo específico. Bom, nas fermentações, os produtos formados por esses processos de oxidação incompleta produzem processos diferenciados, porque nós respiramos, os vegetais respiram, os animais respiram, porém, quando o processo de respiração, que consiste em uma oxidação dos compostos que nós nos alimentamos, ele não é completo, então você tem um processo fermentativo que produz menos energia, tá? Então, esses produtos diferenciados são denominados genericamente de fermentados, como os queijos, pães e as cervejas, e também podem ser de forma indesejável, ou seja, ser um produto de uma deterioração indesejável, ou seja, a fermentação pode ser utilizada de forma desejável, ou seja, você estimula que a fermentação ocorra, ou ele pode ocorrer por um processo degradativo do alimento de forma indesejada, como acontece no vinho, quando o vinho ele é deixado armazenado de forma incorreta, principalmente após aberto, então ocorre o processo de fermentação acética e o vinho fica com gosto de vinagre. A fermentação ela pode ser realizada por micro-organismos, como fungos, como a Saccharomyces cerevisiae, utilizado para produzir pão, aquele pozinho, aquelas bolinhas que você compra de fermento biológico, certo? Eles são Saccharomyces cerevisiae, e bactérias, como Lactobacillus bulgaris e Streptococcus thermophilus, que são utilizados para a produção de iogurte. Lembrando, você lê os nomes, são em latim, então você lê o nome dos micro-organismos como escreve, tá? Aqui, um resumo. Tipo de fermentação, se for alcoólica, ela vai produzir álcool etílico, etanol, e é utilizado na produção de vinho, pão e cerveja. Já a fermentação láctica, ela vai produzir ácido lático, e é utilizado para dar aquele gosto mais azedinho, mais ácido, desculpe, nos iogurtes, que é aquele gosto que você percebe no iogurte natural, que não é adoçado. A fermentação acética vai produzir ácido acético, que é o que a gente conhece como vinagre, e a butírica produz ácido butírico, que tem como consequência alterar a manteiga. Na fermentação alcoólica, ocorre o processo de quebra da glicose, lembra do carboidrato simples, com a produção de gás carbônico, CO2, e um pouco de etanol, certo? Então, é por isso que quando você fermenta o pão, ele cresce, porque é produzido um gás lá dentro da massa, e esse gás faz com que a massa, que é elástica devido à rede de glúten, ela amplie de tamanho. E aquelas bolinhas que ficam no miolo do pão pronto são exatamente os locais aonde tinha o gás retido. E quando você leva a massa crua para o forno, esse gás vai embora e deixa só o espaço, a bolinha onde ficou o local onde o gás estava instalado. Alguns produtos produzidos através da fermentação alcoólica. Nós temos os pães, cervejas, bebidas alcoólicas como cerveja, vinho e também as bebidas destiladas. A fermentação, no caso do pão, ela é realizada pela utilização da levedura Saccharomyces cerevisiae, que vai produzir as enzimas que vão realizar os processos de fermentação.
principalmente pegar o carboidrato, o açúcar que você adiciona na massa, e também outras enzimas para mais na frente, quando esse açúcar inicial que você forneceu acabar, ela ter mais açúcar, você não precisa adicionar, ela vai produzir outra enzima que vai fazer a quebra do amido que tem na farinha de trigo, como a produção de enzimas amilase, para poder continuar o processo fermentativo. A temperatura ideal de crescimento é de 27 graus das Saccharomyces e o CO2 é o produto mais desejado no caso da fermentação. Diferente das bebidas alcoólicas, o que é mais necessário, é mais visado a produção de etanol. No caso da fermentação alcoólica para pão, o que se mais deseja é a produção de CO2, que é para poder dar leveza à massa, não ficar aquela massa compacta. Aqui um resumozinho, mais ou menos, que vocês vão ouvir mais detalhes na disciplina de cereais e panificação, no terceiro módulo. O modo de produzir pão, né? Os ingredientes são pesados, passa para a maceira, depois ela vai passar, vai ser dividida em tamanhos específicos e pesada, pode ser passada pelo cilindro, dependendo do tipo de moldagem e divisora, ela vai ser modelado para ficar no formato específico, colocado nas grades para ser fermentado e seguida levado para o forno, resfriado, embalado e vendido. Aqui algumas imagens do processo de mistura em tamanho industrial, né, em quantidades grandes. Depois de pesado, os ingredientes são adicionados em uma batedeira ou uma maceira industrial, ou também tem essas menores, que é mais comuns nas pequenas padarias. Aqui para vocês verem a importância da levedura. Professor, é só para produzir um gás, mas olha a diferença. Nessa primeira foto aqui, ó, nós temos a massa antes de fermentar à esquerda, a massa com fermento com fermento e sem fermento à direita. Depois que ela passa pelo processo de fermentação, olha a diferença de volume. Aqui nós teremos um pão compacto e desagradável ao paladar, né? Difícil de mastigar, e aqui nós temos um produto mais leve. E aqui a diferença dele cozido, ó. Dele cozido com fermento e o sem fermento. No processo de produção de bebida alcoólica, no caso cerveja, você utiliza malte, vocês vão ver isso com mais detalhe na disciplina de bebidas, também no terceiro módulo, lúpulo, água e levedura, como a Saccharomyces cerevisiae e a Carlsberg, e vai para produzir essa fermentação, pois elas vão produzir as enzimas que vão realizar as modificações para transformar um mosto de açúcar e alguns outros ingredientes no produto que você deseja. Vai ocorrer a saccharificação, ou seja, a produção de um açúcar simples a partir de um polissacarídeo, fermentação, armazenamento, carbonatação, clarificação, filtração ou uma dupla filtração. Aqui uma imagem geral para vocês visualizarem como é mais feito detalhadamente o processo de produção de cerveja, mas vocês verão detalhadamente na disciplina de bebidas. Aqui mais algumas fotos do processo quando ocorre a fermentação, no momento da fermentação, e algumas dornas onde ocorrem esses processos fermentativos. Isso tem que ser uma fermentação controlada. O processo de produção de vinho também ocorre por fermentação alcoólica. Aqui algumas fotos do processo de esmagamento, né, da industrial das uvas, que antigamente era feito de forma artesanal. Aqui se torna muito mais higiênico, né, no modo industrial, e muito mais eficiente, podendo produzir uma quantidade maior de produtos. Outras imagens, aqui adicionando o suco de uva integral no tanque de fermentação, onde vai ser iniciado o processo de fermentação para produzir álcool. Aqui as dornas de fermentação, onde a fermentação vai ocorrer em determinado tempo e o ambiente tem que ser controlado tanto higienicamente para evitar a contaminação de outros micro-organismos
que vão produzir outras enzimas que podem vir a degradar o produto que está sendo produzido, assim como o controle de temperatura para tornar a temperatura ideal, tanto para o micro-organismo agir, como para as enzimas desse micro-organismo agirem modificando o alimento. Existe também outro tipo de fermentação, denominado fermentação lática. Ela vai ser um processo que ocorre produção de ácido lático a partir da lactose do leite, tá? Ocorre a redução do pH, ou seja, fica mais ácido, provocando a precipitação das proteínas presentes no leite, como a caseína. Vimos na aula de proteína que a principal proteína do leite, mas não é a única, é a caseína, existem outras. E como as proteínas são sensíveis à acidez, ao ser adicionado uma substância que proporcione mais acidez ao ambiente, ou seja, ao alimento que está sendo fermentado, o que vai acontecer? As proteínas vão precipitar, ou seja, elas desnaturam e precipitam, certo? Assim você consegue formar o chamado quality. 2 gêneros de bactérias láticas são importantes nos produtos derivados de leite. As do gênero Streptococcus e as do gênero Lactobacillus. Aqui uma fotinha microscópica dos lactobacilos e alguns produtos derivados de queijos produzidos com fermentação lática. Aqui para vocês verificarem só mais ou menos algumas fotos do processo de fermentação láctica do leite, para produzir queijo aqui no caso. Nos tanques são adicionados o leite e ou a enzima direta, certo? Ou você adiciona um micro-organismo e esse micro-organismo vai produzir a enzima para coagular o leite, para pegar a lactose, produzir ácido lático a partir dessa lactose. Se ele é um ácido, então ele vai acidificar o meio, ou seja, vai acidificar esse leite que está aqui dentro, que é o meio. Então, as proteínas do leite, o próprio leite, que são sensíveis a ambiente muito ácido, elas vão se desnaturar, vão precipitar, vão se juntar e formar essa massa de proteínas com algumas outras substâncias agregadas e vão separar ela do soro. Então, você depois vai fazer o corte dessa massa com as liras para poder ajudar a expulsar o resto de soro que tem dentro dessa massa aqui e realizar a prensagem nas formas e assim você tem o queijo que nós conhecemos. O processo de fermentação acética também é muito comum na indústria de alimentos. Ela pode ser feita de forma desejável, como na produção de vinagre. Então, você estimula para que essa produção ocorra. E pode ser de forma indesejável, como, por exemplo, quando ocorre contaminação de vinhos e o vinho passa a se transformar em vinagre. Diferente da fermentação acética, da fermentação lática, da fermentação alcoólica e a fermentação acética, ela tem um diferencial, pois ela não vai agir em cima de um carboidrato. Na fermentação alcoólica, a gente tinha um carboidrato simples, como, por exemplo, a glicose. Já na fermentação lática, a enzima ia agir sobre a lactose. Aqui não, ele vai agir sobre o etanol, sobre o álcool, mais tradicionalmente conhecido como álcool. E com a presença de oxigênio, vai produzir ácido acético, que é o que a gente conhece por vinagre, certo? Por isso que você tem que produzir um vinho e desse vinho ele é transformado em vinagre. Então, todo vinagre um dia foi vinho, certo? E por isso que o vinho, quando está se deteriorando, se ocorrer uma fermentação acética e tem álcool no vinho, ele vai produzir vinagre. Aqui uma imagem que eu achei interessante, que traz vários tipos de produtos que podem ser produzidos a partir de processos fermentativos. Você pode produzir
enzimas específicas, você estimula o micro-organismo a crescer para produzir uma enzima específica, produzir bebida alcoólica, produzir leites fermentados, que é diferente de iogurte, queijos, pão, ácidos, vitaminas, antibióticos, etanol, que é o álcool, vinagres, entre outros produtos. Aqui mostrando que a partir de um único composto, um carboidrato simples como a glicose, nós podemos ter vários tipos de produtos, dependendo do micro-organismo e das enzimas adicionadas ou as enzimas produzidas por esse micro-organismo diretamente, e ter produtos totalmente diferentes. Nós podemos, por meio de fermentação alcoólica, obter produtos como vinho e cerveja, pão, por exemplo. Se podemos ter produção de fermentação láctica, como produção de iogurte, podemos ter vinagre como produto final de uma fermentação acética, ou você pode ter alterações indesejáveis no alimento, como a alteração que ocorre nas manteigas, se houver uma fermentação butírica. Até a próxima aula. Envie suas dúvidas, resolva os exercícios e tchau. Bom estudo!